Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, essa é a aula número 1 do nosso curso, do nosso módulo de transformadores. E nessa aula eu comentarei sobre os princípios de funcionamento, circuitos magnéticos /equivalentes e as perdas em um transformador. Ok? Recomendação inicial do nosso curso é que, para aproveitar ao máximo o conteúdo, pegue um copo d'água, use o fone de ouvido para se concentrar melhor e até mesmo para não atrapalhar as pessoas que estão por perto e, se possível, assista a aula pelo notebook ou computador. Contudo, se a sua única opção for o celular, acredito que é uma alternativa viável. Lembre-se que a aula é uma gravação, você pode focar na revisão primeiramente e depois em complementar as suas anotações. Também indico que você consulte o arquivo digital da apresentação após assistir a videoaula, pois se eu precisar acrescentar algum comentário ou até mesmo fazer alguma correção, é nesse arquivo que eu irei fazer isso. Vamos falar sobre os aspectos gerais de um transformador. Um transformador ele é um dispositivo destinado a modificar os níveis de tensão e corrente, mantendo a potência constante. E é importante destacar que os valores das impedâncias também são modificados. Então, a gente tem uma impedância para o primário e uma impedância para o secundário do transformador, que são algumas das estruturas fundamentais nesse dispositivo. Aplicações. Então, quais são os principais campos de utilização para um transformador? Bem, é importante destacar primeiramente que os transformadores eles são amplamente utilizados em sistemas elétricos de potência para implementar a adequação de níveis de tensão. Um outro ponto é que toda vez que precisa isolar a carga da fonte, costuma-se fazer isso com um transformador. Então essa seria uma segunda aplicação. Uma terceira aplicação é a aplicação de casamento de impedâncias para otimizar a transferência de potência. E uma quarta aplicação é a aplicação da instrumentação. Até comento que se você está acompanhando regularmente o curso, em um ou outro módulo, que foi no módulo de medidas elétricas, comentamos sobre dois tipos específicos de transformadores. Os transformadores de corrente e os TPs. Vamos falar agora sobre princípios de funcionamento. Então, os dois lados de um transformador eles funcionam com valores alternados. Então, a gente fala que a energia em relação aos dois lados do transformador é a energia CA para CA. Segundo ponto aqui, um transformador ele não funciona baseado na conversão eletromecânica. Então, não há
conversão eletromecânica no funcionamento do dispositivo. Lembrando que a conversão eletromecânica de energia ela envolve a troca energética entre um sistema mecânico e um elétrico, por meio do quê? De um campo de acoplamento que pode ser de origem elétrica ou magnética. Como eu acabei de citar o campo magnético, eu quero evidenciar que, em relação a um transformador, o campo magnético é o meio que acopla e transfere energia. Ok? Ainda mais, nós dizemos que o primário e o secundário do transformador, eles operam na mesma frequência. Tanto é que no módulo de eletrônica de potência, especificamente falando da aula de retificadores, você pode observar lá que a gente sempre fazia essa constatação de que a frequência do primário e do secundário dos transformadores, elas sempre eram iguais. Ok? Próximo ponto aqui que eu queria comentar é sobre o núcleo de um transformador. Ele é responsável pelo incremento e concentração de fluxo, que no caso aqui é o fluxo magnético. Ok? E um último ponto sobre os aspectos básicos de funcionamento do dispositivo é que o lado de alta tensão possui baixa corrente e o de baixa tensão possui alta corrente. Então você constata aqui que tem uma relação inversamente proporcional. Alta tensão, baixa corrente. Baixa tensão, alta corrente. Vamos agora construir o cenário para o que nós denominamos como transformador ideal. O transformador ideal é aquele que não tem dispersão de fluxo magnético e que também não tem perdas. E aí, nesse layout, você entende que a potência do primário é exatamente igual à do secundário. Para o transformador ideal, e que você pode ser cobrado a analisar um transformador exatamente nesse layout, você tem aqui algumas equações fundamentais. A primeira equação nos ajuda a calcular a tensão eficaz em um transformador. E ela vai ser igual a 4,44 vezes N vezes F vezes φ máximo. Então vamos lá. O que é o N? É o número máximo. Número máximo não, perdão. É apenas o número de bobinas da espira. F é a frequência. E o φ máximo, agora sim, é o fluxo máximo que atravessa a bobina. Ok? Um ponto que a gente precisa destacar aqui, então, é que essa tensão ela é dependente da frequência. Logo, se você ligar em uma rede com determinado valor de frequência e depois ligar o mesmo transformador em uma outra rede com outro valor de frequência, você obviamente terá valores diferentes de tensão. A próxima equação, você pode observar o seguinte, que a razão V1 por N1 é exatamente igual a V2 por N2. E o que são esses parâmetros? V1 e V2 são as tensões no primário e secundário, respectivamente, e N1 e N2 são o número de espiras no primário e secundário, respectivamente. No início dessa aula, eu comentei que a potência do primário era idealmente igual à do secundário para um transformador. Então, isso você consegue observar nessa terceira equação. Ok? E também evidencio que essa constatação ela é feita exatamente porque nós estamos desconsiderando as perdas. A quarta equação relaciona a corrente e o número de espiras do primário com as do secundário, e existe um parâmetro alfa, ou até mesmo apenas com a letra A, que é o parâmetro de razão de espiras de um transformador.
ok? Então aqui nós temos as principais equações para um transformador ideal. E agora eu quero conversar com vocês sobre o transformador real. Qual é o cenário? Agora, as dispersões de fluxo magnético do núcleo, elas são representadas por indutâncias e as perdas são caracterizadas por elementos resistivos, de tal forma que nós podemos trazer uma representação de um transformador real, conforme aqui a ilustração que eu fiz para vocês. Vamos comentar aqui algumas estruturas presentes. R1 e R2. O que seria isso? São as resistências nos enrolamentos primário e secundário, representando as perdas no cobre. X1 e X2 são as reatâncias indutivas, que representam os devidos fluxos de dispersão do núcleo, tanto para o primário, com a notação X1, como também para o secundário, notação X2. E esses valores vão mudar de acordo com a frequência de operação do dispositivo. RM é o que aqui? O RM ele representa as perdas do núcleo. São as perdas por corrente induzidas no núcleo ou o que nós chamamos de corrente de Foucault. Um sinônimo para o tipo de perda que nós temos aqui é o que nós chamamos de perda no ferro, ok? Enquanto que o XM é o que nós conhecemos como perdas por esterese no núcleo e a magnetização do travo. A gente costuma dizer apenas perdas por esterese, ok? Então, aqui a gente tem um layout que busca modelar o transformador real, exatamente evidenciando o quê? As dispersões de fluxo e as perdas. Ok? Falando então ainda sobre perdas, o que eu chamei como sendo as perdas no cobre, que são as dependentes de R1 e R2, elas estão relacionadas com a carga aplicada ao transformador e serão proporcionais diretamente ao quadrado da corrente. Ok? E em relação às perdas no núcleo, preciso destacar que elas dependem da tensão e frequência de operação do trafo e, na maioria das vezes, nós temos o parâmetro de tensão e o parâmetro de frequência como fixos em relação ao dispositivo. Por isso que a gente considera essas perdas como constantes para qualquer carga. E com essa afirmativa a gente traz a ideia de que essas perdas não vão depender da corrente que está circulando. Beleza? Ainda falando sobre transformador real, é importante destacar que, partindo da representação anterior, existe uma representação simplificada que modela as impedâncias em série. E aí, essa impedância série ela pode ser referida para o lado de alta do transformador ou para o lado de baixa. De tal forma que nós temos as equações aqui para o lado de alta e para o lado de baixa em relação às impedâncias em série. Ok? Então a gente diz que a impedância equivalente para o lado de alta vai ser o quê? R1 mais alfa ao quadrado que multiplica R2 mais J que multiplica X1 mais alfa ao quadrado X2. E no layout do lado de baixo, nós teremos que a impedância equivalente será R1 dividido por alfa ao quadrado mais R2, fecha parênteses, mais J que multiplica X1 dividido por alfa ao quadrado mais X2. Fecha parênteses também.
Como transformadores é um assunto extremamente recorrente, eu decidi, nesse módulo, tentar trazer sempre uma ou duas questões por aula. Então vamos lá? Vamos analisar esse exercício aqui. No circuito da figura acima, figura abaixo, os transformadores são ideais e a potência dissipada no resistor de 10 ohms é igual a 1000 watts. Calcule a tensão eficaz da fonte. Então, vamos avançar aqui e enxergar. O que nós vamos fazer? Deixa eu ativar minha caneta. Qual é a ideia inicial? Vamos pensar na potência no resistor de 10 ohms, porque a gente tem esse valor. A potência nesse resistor é o quê? É o quadrado da corrente que passa por ele, que a gente chamou de I2, vezes a resistência de 10 ohms. Com essa equação, já que nós temos o valor da potência e da resistência, nós calculamos I2, que é a corrente no secundário desse transformador. Com I2, nós vamos agora enxergar a relação com esse segundo transformador aqui. Então, a gente está dizendo que I2, que multiplica o número de espiras no primário desse segundo transformador, vai ser igual a I3, que multiplica o número de espiras no secundário do segundo transformador. Nós calculamos I2, nós temos a proporção aqui de espiras entre o primário e o secundário do segundo transformador, conseguimos calcular o I3. Com essa corrente, eu calculo o quê? A tensão no resistor de 4 ohms. Então, 4 vezes 50, temos essa tensão V4. Com a tensão V4, vocês vão perceber agora que eu vou voltar no meu circuito. Então, eu faço a relação, porque V4 é o quê? É a tensão no secundário do segundo transformador. Então, vou relacionar a sua tensão com o número de espiras em função da tensão no primário desse transformador e o número de espiras no primário desse transformador. O meu foco é achar V3. Eu tenho todos os outros parâmetros, calculei V3. Com V3, eu somo a tensão existente no resistor de 10 ohms e calculo V2, que é exatamente a tensão no secundário do segundo transformador. E aí venho e calculo a tensão no primário no primeiro transformador. E aí essa tensão V1 é de 110 volts. Lembrando que V2, que eu calculei anteriormente, repetindo, é a tensão no secundário no primeiro transformador, tá? Agora que eu tenho V1, eu consigo calcular I1, ok? Vou para a relação das correntes com o número de espiras e calculo o I1, porque eu tenho todos os outros parâmetros. Agora que eu tenho I1, o que eu faço? Eu vou somar a tensão existente no resistor de 2 ohms com a tensão no primário do primeiro transformador. Feito isso, eu encontro o valor da minha fonte, que é de 310 amperes. Ok? Vamos para mais um exercício. Um transformador possui potência nominal de 1 kVA, relação de transformação de 240 para 120 volts e frequência de 60 Hz. Devido a uma emergência, este transformador teve que ser utilizado em uma instalação de 50 Hz. Se a densidade de fluxo no núcleo do transformador é mantida a mesma que a 60 Hz e 240 volts, determine qual tensão deve ser aplicada a 50 Hz e qual a potência nominal a 50 Hz. Bem, quando ele afirma que a densidade de fluxo no núcleo do transformador é mantida, é exatamente
essa razão epsilon dividido por f, que representa aquele conceito. Então, no cenário de 50 Hz, a gente vai ter uma razão igual à razão no cenário de 60 Hz, ok? E essa razão epsilon por f, nós temos uma equação que podemos evidenciar isso, que no caso vai ficar epsilon dividido por f igual a 4,44, que multiplica n, que multiplica o fluxo máximo. E aí, o que a gente faz agora? Com base nos valores que eu tenho, como ele me dá essa perspectiva de densidade de fluxo no núcleo do transformador constante a 60 Hz e 240 volts, eu faço exatamente essa substituição aqui, para calcular o que seria a minha tensão no cenário de 200 volts, ok? Eu estava chamando isso aqui de epsilon, mas isso aqui pode ser simplesmente um E, fazendo referência à tensão, tá bom? Vamos chamar apenas de E. Então, isso aqui é um valor de tensão, isso aqui é um valor de tensão, e aqui a gente achou o equivalente dessa tensão a 50 Hz. E aí, ainda com base nesse layout, o exercício nos pede na letra B a potência nominal 50 Hz. E de fato, eu continuo partindo da ideia de que a potência dividido pela tensão será constante no cenário das duas frequências. E aí enxergo aqui o valor da potência quando o transformador ele está conectado a uma rede de 50 Hz. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!